Gálatas capítulo 5, versículo 16 a 26. Vamos ler novamente essa porção. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Eu quero ler aqui 2 versículos, talvez que abre e fecha essa porção, para os irmãos perceberem dentro de qual contexto o apóstolo Paulo trata acerca da carne e do Espírito, acerca das obras da carne e das obras do Espírito. Capítulo 5, versículo 15. É o momento, ou é a razão que dá o start desse assunto. Obras da carne, fruto do Espírito, carne e Espírito. No 15 fala assim, olha, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Versículo 26, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, o que isso significa? Que quando o apóstolo Paulo trata, então, do andar no Espírito, do andar segundo a inclinação da carne, dessa luta, dessas obras da carne e do fruto do Espírito, ele fala dentro de um contexto dos relacionamentos. Os irmãos podem perceber no versículo 15, ele fala, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros. E aí ele entra no assunto do andar no Espírito, falando também sobre as obras da carne, e fecha o assunto dizendo, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Vocês percebem que esse assunto que Paulo coloca acerca do Espírito está dentro desse contexto? Não que ele só se aplica a esse contexto, não. Mas querendo falar sobre a nossa vida, sobre os nossos relacionamentos, então ele trouxe a questão do Espírito e a questão da carne. Ora, antes de entrar nesses detalhes todos aqui, porque queremos falar um pouco sobre a natureza do Espírito e a natureza da carne, eu quero lembrar os irmãos acerca de 3 pontos muito importantes que foram distorcidos pelo cristianismo. E a partir desses 3 pontos, como introdução, vamos considerar o 4º ponto distorcido pelo cristianismo, que é exatamente essa questão do andar no Espírito, a questão do Espírito, do fruto do Espírito, das obras da carne, essa questão que estamos tratando. O cristianismo, e quando eu falo de cristianismo, eu me refiro a essa religião criada pelos homens, uma das mais perversas coisas que o homem já inventou, chama-se cristianismo, que tem o seu começo no 4º século da era cristã e que vai até os nossos dias, que se manifesta em várias modalidades, seja como igreja romana, seja como protestantismo, seja como evangelicalismo, seria catolicismo, esses 3 ismos, né? Catolicismo, protestantismo, evangelicalismo. Lógico, quando alguém ouve isso de primeira mão, muitos não podem compreender o que eu estou dizendo, porque podem confundir esses aspectos dessas manifestações históricas, desses movimentos chamados cristianismo, com a própria Escritura, enquanto o livro que contém a revelação de Deus.